Aqui dentro tem algo que pode mudar a sua vida. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Pode pegar. Aqui tem algo, só que a gente vai fazer um combinado. Você só vai abrir no final. No final você vai entender. Interessante que muitas pessoas falaram que queriam, mas poucas tiveram a coragem de levantar e vir buscar. Não é verdade? E isso revela um padrão muito importante, que muitas vezes na nossa vida a gente quer algo, mas a gente não tem coragem de se posicionar para ir buscar. Muitas mulheres querem mudança, querem crescimento, querem viver algo diferente, querem uma vida diferente. E talvez esse seja um motivo de você não estar vivendo algo diferente. Tem algo que Deus quer para você e que você está vivendo que não combina com você. E hoje você vai entender isso com clareza. Eu queria fazer 3 perguntas para vocês. Quem aqui já se sentiu desvalorizada, ignorada, esquecida? Quem aqui já enfrentou um deserto e pensou assim: eu não vou aguentar? Quem aqui? Quem aqui deseja se tornar uma mulher que tem clareza da sua identidade e deseja se tornar uma mulher sábia, que sabe entrar em todos os ambientes? Hoje, você não vai sair daqui só emocionada, você vai sair daqui com clareza. Clareza da sua identidade, clareza de quem você é, clareza daquilo que Deus colocou dentro de você. E você vai viver isso na prática. Sabe por quê? Porque não existe mulher sábia sem identidade restaurada. Você tem clareza da sua identidade? Eu vou mostrar para vocês a sua identidade. Vamos abrir em Isaías 41. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro. Para que todos observem, saibam, considerem juntos e compreendam que foi a mão do Senhor que fez isso, e o Santo de Israel criou. Até aqui, podem sentar. Muitos não têm a profundidade do que está escrito aqui. Aqui, Israel estava no cativeiro, estava no deserto, e Deus falou com Isaías. E aqui, o deserto é o deserto da nossa vida, das aflições que a gente passa na vida. E aqui no deserto, a gente está para crescer, para a gente mudar, para a gente evoluir. Existe muita mudança em você, só que você talvez não tenha clareza da sua identidade. E eu quero trazer aqui para você hoje que você não é o seu passado, você não é a dor que você carrega, você não é aquela história triste, você não é aquilo que falaram que você é. Você sabe o que você é? Você é filha de Deus. A sua identidade é aquilo que Deus colocou dentro de você. E aqui, o profeta Isaías vem falando dos desertos. E no deserto, todo mundo sabe que não tem plantação. Olha que interessante, hoje pela manhã, quando eu acordei, fiz uma oração. E eu abri a rede social e apareceu isso, e foi uma confirmação de Deus. Apareceu o deserto e o deserto florido.
Um deserto florido. Vocês já viram flores no deserto? Um deserto florido. Aqui, Deus diz que no deserto da vida, ele ia plantar o cedro. Quem sabe aqui o que é o cedro? O cedro é uma árvore forte, que mostra força, que mostra profundidade, que mostra resiliência. Talvez você seja o cedro. Talvez você tenha resiliência nas tempestades, nas tribulações. Talvez você já passou por tanta coisa e você continua de pé. Então talvez você seja o cedro. Mas talvez você diz, mas eu não sou o cedro. Mas talvez hoje Deus queira que você seja o cedro. E Deus veio aqui mudar a sua identidade. Talvez você seja a acácia, a cita, que a cita era uma árvore usada nos tempos sagrados para construir a arca. Foi construída a arca. Olha a importância da cita. A cita não se corrompe, a cita não é corruptível, ela não apodrece. Ela exala um perfume maravilhoso, aromático. Então, quanto mais pancada você recebe, mais perfume você exala. Talvez você seja a murta. A murta, quando ela é esmagada, ela produz um óleo aromático, um perfume que não cheira mal, um perfume que não resmunga, que não reclama, que não exala ódio. Quanto mais provado, mais perfume bom ela exala. E talvez você seja a oliveira. Será que aqui tem cedro? Será que aqui tem cita? Será que aqui tem acácia? Talvez você seja a oliveira. A oliveira, ela tem uma profundidade 6 metros para cima, também tem 6 metros para baixo. A oliveira tem uma profundidade porque ela bebe na fonte. A fonte é o nosso Senhor Jesus. A oliveira, quanto mais podada, mais ela cresce. É provado cientificamente que a oliveira, quando você poda ela cresce 5 ramos. Você corta de novo, mais 5 ramos. Quem aqui é oliveira? Quem que resiste ao deserto? O que você anda resistindo? Que você está sendo podada? Te machucam e você cresce. Te podam e você cresce. Você é oliveira. A oliveira, ela não precisa de muitos cuidados. É aquela pessoa que você não precisa insistir para mostrar ela ir para a igreja, que você não precisa insistir em algumas coisas. Ela está pronta, ela é espiritual. E olha que interessante, a oliveira, ela tem maturidade. Então, quando ela é prensada, ela dá o melhor azeite. E quando ela é prensada novamente, ela sai um azeite melhor ainda. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quem aqui é oliveira? Mãe, você que é oliveira, o seu fruto. Você sabe qual que é o seu fruto? É o fruto do azeite espiritual. Porque o fruto da oliveira é o melhor fruto, aquele que é esmagado, machucado, mas produz o melhor azeite. Talvez você é faia, é cipreste. Sabe o que é o cipreste, a faia? É aquela árvore que a casca dela cura feridas, cura febre. Você não é aquela pessoa que você machuca, você não é aquela pessoa que você vai causar febre, feridas, não. Você veio para curar. Você é aquela mulher, aquela mãe que chega nos ambientes e a sua presença cura. E aí, tem cipreste aqui? Tem faia? E o homeiro? Eu gosto muito do homeiro, porque o homeiro, sabe aquela pessoa que você tá aqui, você acha que você não é ninguém. Você é aquela mulher que você olha e fala, mas eu não sou ninguém, eu não sou importante, eu não sou especial, eu não estou nos palcos. O homeiro, ele fica por trás, sustentando.
Antigamente, nas videiras, né? Nas videiras hoje usam um formato diferente, mas antigamente nas videiras tinha o omeiro. O omeiro era o que sustentava a vinha. Então ele ficava por trás, sustentando a vinha. O emeiro, ele é forte, ele é flexível, ele sustenta a videira. Parece que não é reconhecido, mas ele é muito importante, porque ele sustenta. E talvez você seja o omeiro. Sabe quem era o omeiro? André. Muitas pessoas, muitas não, vamos falar poucas, ninguém fala em André. Ninguém fala, ninguém lembra de André. André foi muito importante, mas ele era um homeiro. Ele levou Pedro a Jesus. André estava no milagre do pão e do peixe. Ele é muito importante. Ele era o homeiro. E talvez você esteja aí, você seja um homeiro, e talvez você fala que você não é ninguém, mas você sustenta toda essa videira. É importante ser homeiro. O homeiro é muito importante. E o álamo? O álamo é o ornamento. É aquela árvore que ela tá ali, aqui ó, em destaque. Tá aqui para enfeitar, sabe? Só que ela é positiva. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente, aquela mulher, aquela mãe, que ela é positiva, que ela alegra o ambiente. Não é aquela pessoa negativa, que é ruim chegar perto dela, que ela só reclama. Não é uma pessoa positiva. Essa é o álamo. E aí? Tem álamo aqui? Tem cedro? Tem murta? Tem oliveira aqui? Então, no deserto da passagem da nossa vida, todo mundo está aqui no deserto e quer uma mudança, quer um crescimento, a gente precisa crescer, né, espiritualmente. E todos nós somos um cedro, um álamo, uma oliveira. Tudo isso está dentro de você. Mas talvez você tenha que acessar. Como Paulo, né, aos Coríntios, o que Paulo diz? Paulo diz que você é aquilo que você alimenta. O que você anda alimentando? Como que você anda alimentando aí a sua mente, a sua alma? Como é que está aí a qualidade dos pensamentos? Então é muito importante a gente entender, e o que eu quero trazer aqui com essa mensagem é que Deus não disse que ia tirar a gente do deserto. Ele disse que ia plantar algo dentro do deserto. Então é isso que está falando aqui. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo. Todos esses juntos, para que todos observem, saibam e considerem juntos que foi eu que o criou. Olha que importante, porque não existe. Se você olhar no deserto, não tem como plantar. E talvez você olhe e fale assim, não tem como, não tem como. Mas Deus quer plantar uma nova identidade. Deus quer plantar uma nova identidade em você. Talvez você já seja um cedro. Talvez você já seja uma oliveira. Mas hoje Deus quer melhorar alguma coisa aí dentro de você. Talvez Ele quer te lembrar da sua verdadeira identidade. Talvez com as dificuldades da vida, com as provas, com o deserto, com as aflições que a gente passa no dia a dia, ao longo da nossa vida, a gente fica preso a uma dor, a um passado, a algo que alguém falou que você é. Tem alguém aqui que Deus já te perdoou, mas você não se perdoa. Você precisa se perdoar, porque eu já restituí a sua identidade. Você não é a mesma mulher. Você não é a mesma mãe. O cedro representa a força. A acácia representa algo que não se corrompe. A murta, quando é pressionada, libera o perfume. E tem coisa em você que só aparece com a pressão. A oliveira cria raízes com a pressão.
Talvez você tenha que passar por alguma coisa que você fala assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? É para que você crie raízes profundas. Você precisa me acessar. A oliveira bebe da fonte. Você quer beber da fonte? Você precisa crescer. Você precisa melhorar. Você precisa esquecer muita coisa que está aí dentro de você. Para me fazer algo novo. Para me restituir a sua verdadeira identidade. A sua identidade, você não é isso, você não é aquilo que te aconteceu, você é aquilo que você escolhe ser a partir do que aconteceu. Escolha hoje ser um cedro, um alamo, uma oliveira, uma cita, um homero. Deus está formando uma nova identidade aqui nessa noite. Aos Coríntios 5:17, Deus fala assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Se vocês quiserem, podem abrir aí aos Coríntios. Deixa eu pegar aqui aos Coríntios. Aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Está. Portanto, se alguém está em Cristo. Está significa permanecer em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é comportamento, é identidade. Não se torna aquilo que era. Você se torna quem Deus decidiu. Antes de qualquer papel, você é filha. E Deus plantou algo dentro de você. Só que muitas vezes você não acessa. Você precisa acessar. Você precisa perceber. E hoje você vai ter clareza da sua identidade. Que identidade, Dalk? De filha. De filha. Só que você precisa acessar. Paulo diz, você é aquilo que você alimenta. Você precisa acessar. Você é tudo isso. Está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Um é cedro, outro é álamo, outro é pinheiro, outra é oliveira. E juntas no deserto, para a gente passar pelo deserto. Então, lembra disso. Que Deus hoje quer restituir a sua identidade, quer te lembrar quem é a sua identidade. E para isso eu gosto muito de falar sobre uma mulher que diz muito sobre a minha vida, que é Abigail. Então vamos ler em Abigail, vamos ler em Samuel, 25 de Samuel. A partir do versículo 2. Antes eu quero contar uma coisa para vocês. Senti agora de contar. Às vezes a gente estrutura a nossa palestra para fazer de uma forma, mas quem decide é Deus, como Ele toma os caminhos aqui. Eu senti de contar que, e tem a ver com identidade, que quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, 12 anos,
eu fiquei de recuperação na escola e todos os meus priminhos, assim, estavam de férias, né, brincando assim. E acho que eu tinha 13, 14 anos, quinta série, 12 anos. E eu fiquei muito triste. E aquele dia, eu falei assim, eu ouvi uma palavra de uma pessoa e a gente ouve palavras que nos machucam dos nossos pais, da nossa mãe, da nossa família, de pessoas que estão perto de nós, né? Tipo assim, você é muito burra. E eu coloquei aquilo no meu coraçãozinho e disse assim, nossa, eu sou muito burra, eu sou muito burra. E eu fiquei muito triste. E à noite eu fui congregar, fui na igreja. Eu era muito menina e Deus mandou uma palavra que eu nunca esqueci. Disse assim, você está aqui hoje e você se acha burra, mas você não é burra. Eu vou te colocar em lugares que você nunca imaginou. Eu vou te levar para outros países. Eu vou te colocar com pessoas grandes. Eu falava assim, não sou eu não. Meu pai não tem nem condição, né? Não tem nem condição para isso, para estudar. Com certeza não é para mim isso não, né? E o tempo se passou e a gente estudou com muita dificuldade. Vim de uma família muito humilde. Quando eu nasci, meu avô já era ancião da obra de Deus, pastor, meu pai também é. E eu cresci ali, a gente tinha bastante dificuldade, financeiramente falando. E a duras penas, vamos falar assim, né? Estudei e sempre aproveitei as oportunidades. E o que eu quero trazer aqui é que aquela menina que achou que era aquela identidade de burra, ela não fez só uma faculdade. Ela fez 2 faculdades, ela fez 4 especialização, fez um mestrado e está aqui falando para vocês que Deus cumpre aquilo que Ele fala. Glória a Deus. E um dia eu estava dentro do avião e estava muito frio, tinha poucas pessoas dentro do avião e eu estava atravessando para ir para outro país estudar, fazer um mestrado fora. Vocês acreditam que Deus fala com a gente? Deus não precisa de telefone, Ele intercede ao Pai da eternidade. Ele fala com nós. E eu senti Deus falando, você lembra? Eu senti tanta presença de Deus. E lembrei que a gente esquece, né? A gente esquece. Então, eu tô contando isso para vocês saberem que você não é aquilo que você acha que você é. Você é aquilo que Deus determinou e colocou dentro de você. Vamos ler aqui com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal e o nome da sua esposa era Abigail. Repitam comigo, Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: sobe ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com sua família e com tudo o que possuis. Fiquei sabendo que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nada lhe fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhe faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga os teus servos e eles confirmarão o que lhe digo.
Portanto, possam de igual modo seus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi, e guardaram uma resposta. Então Nabal recrutou aos mensageiros de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vens? Eu vou contando essa história e vou explicando para vocês. Na região de Carmelo, de Maom, Carmelo é uma cidade muito bonita ali em Israel, e havia um fazendeiro ali, e o nome dele era Nabal. Nabal, essa história se passa com a história de Davi. Nabal era um homem duro, de coração duro, um homem grosseiro. E Davi era um homem de guerra, um homem sanguinário. Quem conhecia Davi sabia que ele era um homem sanguinário. E naquela época, Davi, ele estava nos campos com seu exército e ele já havia feito alguns serviços ali para Nabal, né? Ele cuidava das ovelhas de Nabal, ele estava ali. E aí nesse dia, ele pediu para alguns dos seus exércitos ir lá na casa de Nabal e falar para Nabal se ele poderia dar uma água, uma comida, um alimento para ajudar eles ali. E quando eles chegaram lá, os moços, né, de Davi chegaram lá, olha como que foi que Nabal disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Existe poucas coisas que machucam mais o ser humano do que o desprezo. Aqui, Davi foi desprezado. Quem é Davi? Nabal sabia quem era Davi. Todo mundo conhecia Davi, que matou Golias. Todo mundo sabia. E aqui mostra que ele sabia. Filho de Jessé, que já mostra que ele sabia. Então, naquele dia, sem saber, Nabal decretou a morte para a casa dele. Só que existia uma mulher sábia chamada Abigail, que era a mulher de Nabal. E alguém foi ali e contou para Abigail. E Abigail, o que Abigail fez? Naquele momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva, 200 bolos de figo prensados, e o carregou em jumentos, e orientou os seus servos para ir de na frente. E quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta e ela os encontrou. Eu fico imaginando, imaginem comigo, fé e imaginação. Imaginem comigo essa cena. A Abigail vindo com jumentos, carregado ali de alimento, e do outro lado vindo Davi com seu exército. Quantos homens que não tinha naquele exército? Muitos homens. Eu quero que vocês entendam a diplomacia dessa mulher, a coragem dessa mulher. Levantar e enfrentar um problema. Eu já adianto aqui, essa mulher salvou toda a sua casa. E eu quero dizer para vocês que as mulheres sábias, elas tiram decreto de morte da sua casa, elas fazem milagre na sua casa, ela muda destino da sua casa,
Ela conserta coisas que nem foi ela que criou, que o homem criou, ela vai lá e conserta. E a Abigail era uma mulher sábia, uma mulher que não tinha medo. A Abigail era uma oliveira. A Abigail, imaginem comigo, fé é acreditar sem duvidar, sem duvidar. Imagina comigo uma mulher de frente a um homem sanguinário, como Davi era, na frente de homens de guerra. E qual que foi a posição de Abigail? Como foi que ela se comportou? Olha aqui como que ela se comportou. E prostrada a seus pés lhe suplicou: Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê o meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Abigail humilhou. A importância da humilhação. Ela humilhou. E Abigail tinha culpa? Ela nem viu o que tinha acontecido. Ela nem viu. Mas ela se posicionou. Ela levantou e enfrentou. E foi rápido. E não perguntou para ninguém. E só levantou e foi. Enfrentou. E chegou e mostrou humildade, diplomacia, coragem, força. E sabe o que mais encanta? É que Davi era um homem sanguinário, um homem de guerra, e perdeu uma negociação para uma mulher. Porque Abigail negociou com Davi. Olha a diplomacia dessa mulher, olha essa coragem. Se a gente for pensar, será que alguma de nós, tem alguém aqui que teria essa coragem de enfrentar, de mudar decreto da sua casa, decreto de morte, porque Davi tinha decretado morte para a casa de Nabal. Porque ele falou para todos o exército dele desembainhar a espada, ninguém vive na casa de Nabal. E Davi era um homem sanguinário, era um homem de guerra, ele ia matar todos na casa de Nabal. Mas por conta da sabedoria de uma mulher, mudou todo esse destino. E Abigail mudou seu destino também. Porque muitas vezes a gente espera que o outro muda o nosso destino, a gente espera do outro. E a gente não tem posicionamento para a gente mudar a nossa própria vida, os nossos próprios comportamentos, não é verdade? E às vezes Deus quer fazer tanta coisa para você, mas Ele quer que você faça a sua parte. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Não vai. Você precisa fazer a sua parte e Deus faz a dele. Em várias passagens da Bíblia mostra isso. Na ressurreição de Lázaro. Não é verdade? Vocês acreditam que Jesus tinha poder para tirar a pedra? Pá, sai pedra. A pedra explodia, saía, não é verdade? Mas ele disse: tira a pedra, porque o homem podia tirar. Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. O homem podia tirar, mas o homem não podia fazer o milagre. Então, tira a pedra e ele faz o milagre. E aqui, mais uma vez, a Abigail mostrou o que é sabedoria. E mostrou para nós o que é a identidade, que mesmo estando em um ambiente que não é certo, a identidade aparece.
Porque a identidade, mais uma vez, é aquilo que Deus coloca dentro de nós. Está aí dentro de nós. Ela estava no ambiente errado, mas ela tinha a sua identidade de filha. De filha. Então, naquele momento, aquele homem, Davi, uma coisa importante. Abigail falou uma coisa muito importante. Gravem isso. Abigail disse assim: por que, Davi, você que vai ser o rei de Israel? Vamos pensar, naquela época, ele não era rei ainda, mas ela falou. Ela disse: você que vai vir, vai ser o rei de Israel, você vai querer carregar isso com você? Né? Essa morte, isso. Não. O que ela fez aqui? Ela mexeu com o emocional de Davi. Ela mexeu com o emocional de Davi. Então, o que aconteceu? Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e lhe garantiu: volta, pois, em paz para a tua casa, eis que ouvi a tua súplica e atenderei o teu pedido. E por que aconteceu tudo isso? Por conta da coragem, da força, da sabedoria, da diplomacia dessa mulher. Foi por isso que aconteceu isso. E aí, se a gente finalizar aqui, muitas de vocês sabem essa história. Depois passou um tempo, não é verdade? E Nabal soube da notícia, Abigail falou sobre a notícia, e Nabal ficou 10 dias paralisado e Deus mata Nabal. Está escrito na Bíblia: Deus mata Nabal. Tá? Por quê? Porque Nabal era um homem mau, de duro trato. E o que será que Abigail passava, né? Ia passar coisas difíceis. Mas às vezes você está se perguntando: eu sou Abigail, meu Deus, meu marido vai morrer, Deus vai matar meu marido. Não. Não. Deus vai mudar o seu marido. Deus vai mudar alguma coisa que você tem pedido aí. E por que vai haver essa mudança, mulher, mãe que pediu? Por que vai haver? Porque eu estou decretando? Não. Porque Deus mudou a minha vida, mudou o meu marido, por que Ele não vai mudar o seu? Então, por conta de uma diplomacia, de uma coragem, de uma força, Deus muda toda uma história, Deus muda todo um decreto. E você sabe por que eu contei de Abigail como identidade? Porque eu também tive uma Abigail na minha vida. A minha avó foi uma Abigail na minha vida. Ela foi uma mulher sábia, forte, corajosa. Eu, com 14 dias de nascido, ninguém sabia o que eu tinha. Eu era uma bebê de 14 dias e todas as veias do meu corpo já tinham sido estouradas. E os médicos decretaram naquele dia, 17, que haveria morte, que eu não passava daquela noite. Eles falaram para minha avó: ela não passa dessa noite. Mas sabe o que aconteceu? A minha avó era uma Abigail. O que ela disse? Deus diz que basta. Porque eu só tinha essa veia e eles queriam colocar remédio nessa veia. E eu chorava sem parar. Tinha 3 dias que eu não parava de chorar. Chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite. E agora imaginem, meu avô estava internado também em outro quarto, com problema de coração na época. E aquela bebezinha só chorava. Meu pai, minha mãe já tinha desistido. Eu disse assim: vamos deixar, vamos cuidar do meu pai. A Dal que já não tem mais jeito. Os médicos já decretaram. Mas você sabe o que aconteceu? Aquela mulher, a minha avó, Abigail, não desistiu. Ela pediu para um irmão orar, fazer um serviço de unção. Eu fui ungida. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu e fez um milagre.
E eu estou aqui dizendo que Deus é bom. E o Senhor passou também no quarto do meu avô e libertou ele, e até hoje ele não sofre mais de coração. Então Deus é maravilhoso na nossa vida. E quando a gente tem Abigails, mulheres fortes, guerreiras, né? Naquele momento eu tinha uma identidade frágil, né? Era uma bebezinha, não podia me defender, mas tinha uma Abigail que foi a minha estrutura, a minha avó. Nossa, quantos momentos difíceis minha avó foi minha estrutura. E tem pouco tempo que eu perdi minha avó. E no último dia que eu falei com ela, no leito, assim, ela disse: eu sou tão feliz e grata a Deus pela sua vida, porque teve dias que eu não aguentava mais e quando você ligava, você dizia palavras sábias. E isso sustenta nós, sustenta nós. Então é muito importante a gente ter pessoas fortes ao nosso lado, Abigails, identidades como um oliveira, como um cedro. Tudo isso muda o decreto da nossa vida. E por que eu estou contando essa história para vocês hoje? Para falar para vocês que vocês podem mudar a vida de vocês. Depende de vocês. Por quê? Porque está tudo aí dentro de você. E hoje talvez você está precisando de força, de coragem, de fé, de sabedoria. O que você precisa hoje para mudar o seu destino? O que você precisa hoje para reescrever a sua história? Para parar de pensar no passado, na dor que você viveu, naquilo que falaram para você? O que você precisa hoje? Tem 17 anos de vida acadêmica que eu estudo e eu desenvolvi um método dentro disso. E esse método eu falo sobre destino, mentalidade e capacidade. Vou falar para vocês aqui bem rapidinho. Capacidade é a capacidade que a gente tem, que a gente desenvolve diante daquilo que a gente quer desenvolver, uma profissão. Existe a mentalidade, que é aquilo que a gente consegue acessar, que a gente acredita. E o destino, Dalg? Existem 3 tipos de destino. Destino flexível, destino planejado e destino rígido. O destino rígido é aquele que você não pode mudar. Da onde você veio, a cor da tua pele. Então, esse é o destino rígido, você não consegue mudar. E o destino flexível? Destino flexível é aquele que Deus coloca na sua mão. Aquilo que Deus coloca na sua mão para você decidir, né? Se você quer casar, se você não quer, quem que você escolhe, né? Você escolhe a sua profissão, a sua habilidade. Deus dá na sua mão para você escolher. Um livre-arbítrio, você tem poder de escolha. E o destino planejado é aquele que Deus planejou para você. Então, existe 3 tipos de destino. E hoje, Deus mostra assim, destino, Deus planta, né? Falamos aqui. Que Deus planta no deserto. Deus está plantando no deserto aí da sua vida, das suas aflições, das suas amarguras aí, das suas dores. Deus está plantando aí dentro de você hoje. A mentalidade você desenvolve como? Em ambientes, estando perto aí, ó, da oliveira, da citra, estando em ambientes apropriados. E a capacidade você decide. E hoje, Deus vai te dar aqui uma decisão. Ele quer te dar um destino, Ele quer te dar uma mentalidade forte, Ele quer te dar uma capacidade de mulher sábia, como Abigail, mas você tem uma decisão. Porque muitas vezes Deus abre porta na nossa vida, mas é a gente que decide entrar, não é verdade? A gente que decide entrar. Às vezes por medo a gente não entra. Não é verdade? Então, agora, vocês vão estar recebendo aí algo simbólico. Que é essa estrelinha aqui. Essa estrelinha, eu trago ela em algumas palestras minhas, quando eu vou falar sobre o poder da mulher sábia, e identidade traz isso aqui também.
O que é essa estrela aqui? Estrela significa direção, tá? Direção. Ela é transparente. Por que ela é transparente? Ela não tem cor, ela não tem beleza. Por quê? Porque a beleza está dentro de nós. Às vezes você olha fora, julga alguma coisa, mas não importa fora, importa dentro. O que está dentro? Você está recebendo essa estrela e ela representa quem você é. E dentro de você tem fé, coragem, força, fé. E aí você vai acessar hoje. Tudo isso está sendo entregue para você aí, essa estrela. Como que é seu nome? Luciana. A Luciana, ela teve coragem, ela teve força e ela levantou e veio aqui, né? Muitas disseram, eu quero. Eu falei, olha, aqui tem algo que pode, olha só, não é que vai, olha, não é que vai mudar a sua vida, é que pode mudar a sua vida, entende? E muitas pessoas falaram assim, eu quero isso aí, né? Eu quero uma mudança na minha vida. Mas não teve o posicionamento nem a coragem para levantar e buscar, não é verdade? E a Luciana, né? A Luciana teve. Agora você pode abrir. É uma chave. É uma chave, né? Você sabe o que significa uma chave? Que Deus está te entregando uma chave para abrir uma porta muito especial na sua vida. E essa é a chave de Davi que abre, ninguém fecha e fecha, ninguém abre. Eu estou abrindo uma porta na sua vida que ninguém pode fechar. Sim, é. Olha. Amém, amém. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não tenho isso na minha palestra. Eu não tenho. Mas essa semana, agora eu posso contar, eu fiz um jejum durante a semana e eu senti que eu fazer uma coisa diferente para posicionar algumas mulheres. Mas a gente tem um sentimento e Deus tem outro, não é verdade? A gente planeja, organiza aqui e Deus toma uma outra direção, não é verdade? E eu senti. Falei, eu vou entregar algo. Eu senti, né? Deus colocou, né? Pra gente fazer isso aí. E é importante para vocês entender que isso aqui é uma identidade, simbolicamente falando, que se você for ler a Bíblia, você vai ver que a estrela é a direção da nossa vida, Deus dando uma direção para nós. Havia uma estrela no Oriente, né? Vocês já leram ali? Então essa aqui é uma estrela. É uma estrela para vocês entender que vai dar direção na vida de vocês, né? Que a beleza não está fora, não tem cor, não tem beleza nenhuma, que o que importa é o que está dentro e é aquilo que Deus está colocando dentro do coração de vocês nesta noite. Então Deus está colocando dentro do seu coração uma nova identidade. Deus está restituindo uma nova identidade aí dentro. Uma identidade forte que ninguém pode abalar. Uma identidade de Abigail. Uma oliveira, né? Que acessa a profundidade, que bebe na fonte, que é podada e ela cresce 5 ramos. Importante, quem que não quer ser oliveira aqui, né? Então hoje Deus está entregando isso na sua mão. E eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Para vocês esquecerem o passado, esquecer aquilo que já foi, esquecer algum decreto aí na tua vida, algo diferente. Está nascendo na sua vida hoje uma nova identidade. Porque está escrito, não está escrito, eu não li para vocês aos Coríntios? Quando está em Cristo, nova criatura é, nova identidade. Então, hoje, está nascendo uma nova identidade aí na sua vida.
Então agora, para finalizar, eu vou fazer uma oração para vocês, tá bom? Eu queria que vocês fechassem os olhos, né, de vocês por um momento. Senhor, na autoridade do nome que está acima de todos os nomes, eu apresento cada mulher que está aqui. O Senhor conhece a história de cada uma delas, as dores, os desertos, mas hoje, Pai, planta dentro delas força onde havia fraqueza, clareza onde havia confusão, identidade onde havia dúvida. Restaura o coração, restaura a mente, restaura a visão, que elas se levantem como mulheres sábias, firmes e posicionadas, vivendo aquilo que o Senhor colocou dentro delas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplaudam ao Senhor. Muito obrigada.